ensinamento, não é? Por base das escolas dominicais. Aqui nós vamos aprender essa primeira mensagem do Senhor para os nossos corações. Gênesis capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 8. É uma leitura que nós vai levar à base deste ensinamento de hoje. Gênesis 2, versículo 1 ao versículo de número 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Bem, vamos orar todos juntos? Senhor nosso Deus, oramos, ó Pai, neste momento e te agradecemos a oportunidade que nós estamos tendo de podermos, ó Pai, ouvir a Tua Palavra, aprendermos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para compreendermos a Palavra do Senhor, ó Pai, em nome de Cristo. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nessa primeira lição nós vamos ver Adão, o primeiro homem, aquele que foi formado por Deus do pó da terra. Deus ele diz em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre o mar e sobre toda a terra. Deus ele faz com que a sua criação formada seja uma criação perfeita, não é? Deus, quando cria o homem, Deus ele cria o homem para domínio de tudo que Deus criou, que está ligado na terra. Então, tudo aquilo que Deus criou antes do homem, Deus o deu para que pudesse tomar para ele e ali cuidar do que Deus já tinha feito. A Bíblia vai dizer aqui nessa leitura que nós fizemos, que como não tinha ninguém para cultivar a terra, porque Deus não tinha formado Adão ainda, Deus, através, da soberania de Deus, faz com que a terra ela é regada, através do vapor que saía do próprio solo, e quando esse vapor ele subia, ele fazia com que as plantações estivessem ali regadas, cultivadas. Então nós vamos ver, irmãos, que Deus, quando ele faz as obras, durante 7 dias, toda a criação, todo o sistema, os céus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele é perfeito, não é? A ciência, ela admite que tudo está na mesma sincronia, nada se perde, tudo é perfeito o que Deus fez. E tudo que nós olhamos, a criação, os montes, os oceanos, os rios, as terras e tudo aquilo que foi feito por Deus, as folhagens, as plantas, as árvores frutíferas, as não frutíferas também, nós vemos que tudo é a mão do Senhor que tem preparado. Nós glorificamos a Deus em tudo. Nós não só glorificamos a Deus quando nós lemos a sua palavra, mas
A natureza mostra o tamanho do Criador. Os animais mostram o tamanho do Criador. Tudo foi formado por Ele. Então, nesse primeiro texto aqui que nós vamos meditar no dia de hoje, nós vamos expor que um ponto principal é saber que o homem, formado no Éden, ele é a coroa da criação de Deus. Ele é a base principal de tudo que foi criado. Nós somos, a Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E nessa exposição desta palavra, Deus também já nos dá a entender de uma trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, porque ele fala no sentido plural e o homem no singular. Então, façamos o homem. Então, isso nos dá também um respaldo da palavra, que existe uma trindade. O Deus Pai Todo-Criador, Jesus, aquele que havia de vir resgatar o homem caído, que iria acontecer, e o Espírito Santo, o Consolador de nossas almas. Todos são três em um só, não é? É difícil nós compreendermos, mas no campo físico nós vamos ver que Deus, Jesus e o Espírito Santo, cada um com sua incumbência, não é? Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o grande juiz, Jesus, o mediador, o grande advogado, o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ela não tem ali a sua passagem para o céu. Ela não é salva quando ela blasfema contra o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é o mediador. O mediador, o Espírito Santo, é aquele que nos convence do pecado. Quando o homem ele blasfema contra o Espírito Santo, não há salvação para esta vida. Quando a pessoa tira a própria vida, também não há salvação para ela. Dois motivos que fazem com que a pessoa não seja salva: tirar a própria vida ou blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você não crer na presença do Espírito Santo, é você defamar o Espírito Santo. Por isso que é muito perigoso quando nós vemos alguém pentecostal, rodopiando, falando em línguas, nós julgarmos as atitudes deles, porque pode ser o Espírito Santo de Deus manifestando naquela vida e dando aquele gozo de alegria, ele se manifesta no seu movimento. Então nós temos que tomar cuidado sobre também o mover de Deus sobre cada um de nós, não é? Vamos lá. Então Deus cria Adão, e a gente sabe que Deus, quando cria Adão, ele faz conforme a imagem e a semelhança. E a Bíblia diz também que Deus vê que não é bom que o homem esteja só, e faz ali uma adjuntora, uma auxiliadora, para que o homem pudesse ter aquela pessoa do lado, né? E Deus é perfeito. Um homem sem mulher, ele se destrói, não é? O homem precisa da mulher, e porque a mulher, ela é a base principal do homem. Logicamente, tirando Deus, a mulher é a base principal. Vamos lá. A introdução aqui desta mensagem é nós ver que o ser humano, ele é a obra principal, é a obra-prima de Deus na criação divina, com as coisas que existem nessa terra. E nós vamos ver que também o inimigo, sabendo que o homem é a coroa da criação de Deus, não é? É a obra-prima de Deus. O inimigo investiu em Eva e acabou levando a Eva a comer do fruto proibido, e ali veio o pecado na humanidade, e hoje a humanidade padece e sofre por causa da desobediência, do pecado que entrou na vida do homem. Um outro ponto importante, nós vamos ver que a doutrina bíblica do homem, o estudo, não é, que diz a respeito do homem, porque muitas vezes há dúvida. Já muitas pessoas perguntam: por que eu nasci? Por que eu vim? Né? Por que Deus nos criou? Por que Deus fez que houvesse a humanidade? Por que Deus fez tudo isso? Então, na doutrina do homem, nós aprendemos isso. E hoje nós vamos aprender um pouco também sobre isso. Definição: o que é essa doutrina do homem? Primeiro, na teologia sistemática, nós vamos ver o ensinamento
que fala sobre a doutrina dos homens. Então, na teologia sistemática, nós vamos ver que na parte grega, né, na tradução grega, significa literalmente o estudo dos homens. Então, é necessário nós compreendermos a nossa vida aqui na Terra, para saber de que forma nós temos que agir, não é? Para agradarmos a Deus. A principal fonte de nós sabermos como nos comportar para agradar o Senhor é a Bíblia. O único manual que temos por base principal de ver quem é Deus, como nós fomos criados e de que forma fazemos para andar nessa terra e de que forma fazemos para exaltar a Deus, nós só vamos encontrar na Bíblia. Logicamente que no tempo de hoje é um tempo muito acessível todas as coisas. Na internet nós podemos abaixar livros teológicos ou até mesmo ensinamentos que pegam por base bíblica para nos dar mais ênfase naquilo que a Bíblia já nos fala, e por isso que é a teologia e alguns livros de ensinamento também. Então a maior necessidade do homem para que ele possa entender o plano de Deus para a sua vida é ele dar crédito na palavra de Deus. Porque não adianta nada nós falarmos do Criador e das suas obras se a pessoa não crê que esta palavra é verdadeira. Não vai ter efeito. Ela não vai dar crédito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está nessa terra ainda, né, antes do arrebatamento, para que convença o homem que esta palavra é fiel e verdadeira. Aleluia. E que sem ela, na nossa vida, operando em nós, não vamos chegar a lugar nenhum. Então a palavra de Deus, ela é um manual principal para a nossa vida. Agora eu te pergunto, e pergunto para mim mesmo, sendo que a Bíblia é o nosso maior manual de ensinamento, quantas vezes você pega nele por dia? Quantas vezes você pega por semana? Às vezes nós temos problema, mas não vamos na Bíblia para solucionar o problema que encontrou e chegou em nossa vida. Nós vamos aonde? Num amigo, numa pessoa que nós achamos que pode resolver, ou até mesmo no pastor nós vamos, não é? Mas a Bíblia é a base principal de comportamentos e resposta. Uma coisa, por exemplo, quando nós compramos um objeto, um armário, que eu acho super difícil montar essas coisas de armário. O missionário na Paula tem mais facilidade com isso. Eu acho difícil. E tem aquele manual, parafuso, rosca, porca, tem uns repitinhos e várias modelagens. E quando a gente olha muitas vezes o manual, a gente fala, nossa, é difícil. E a gente olha e fala, nossa, e às vezes nós montamos alguma coisa, ainda sobra, a gente fala, não, isso aqui eu acho que veio a mais, não precisava. Não é? Só que quem formou e fez uma estante ou alguma coisa assim, sabe que tudo que está naquele embrulho é necessário ser usado, para que as coisas sejam conforme o Criador fez. E o que a Bíblia fala? Que Deus criou o homem conforme as imagens e a semelhança de Deus. Então é necessário nós compreendermos que quando Deus nos criou, Ele nos deu o manual. E o manual é a palavra de Deus. Sim ou não? Então, em tudo a palavra de Deus ela é aproveitada. Em nada a palavra de Deus é rejeitada. Em nada, irmãos. Aleluia! Pastor, mas eu não concordo com esse texto aqui, né? Não se sinta ofendido quando a palavra fala contigo, ou de bênção, ou de repreensão. Se sinta leve. Porque é um manual de Deus querendo te modelar, é como um vaso na mão do oleiro. É como um vaso na mão do oleiro. O oleiro espreme até que aquele barro se transforme naquilo que ele quer. E assim é Deus conosco. Nós somos lapidados, forjados a cada dia mais a sermos a imagem e semelhança do Criador. Vamos lá. Então nós vamos ver aqui. O fundamento principal é a Bíblia. Sem a Bíblia nós vamos chegar a lugar nenhum. E os objetivos desse ensinamento? Aqui tem 4 objetivos principais. Nós temos que responder as grandes perguntas. E essas perguntas é: quem sou eu? De onde eu vim? O que represento? Não é?
e mostrar a dependência do homem em relação a Deus e o Criador. É levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E é consolar-nos quanto o nosso destino eterno, por meio de sacrifício de Jesus no Calvário, é verdadeiro, né? E leva o homem à verdade de Deus. Então, o principal entendimento na doutrina dos homens é mostrar quem somos nós, da onde nós viemos, a nossa origem, qual é a minha missão aqui na Terra, mostrar a dependência que nós temos de Deus, mostrar a necessidade de um homem chegar a Deus através do mediador, que agora é Cristo, né? E saber que Cristo, através da crucificação do Calvário, foi aquele que pagou o preço para que o homem pudesse ser resgatado. Isso é a doutrina do homem. Vamos lá. A criação dos céus e da terra. A gente leu aqui no texto que Deus criou primeiro os céus e a terra. Primeira coisa que Deus fez, os céus e a terra. O que Deus fez foi o céu e a terra. Primeiro ele fez os céus. E quando Deus ele faz os céus, automaticamente ele já começa a criar os anjos. Nós vamos aqui na palavra de Deus para nós darmos entendimento. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você tiver a Bíblia fácil, abre em Salmos capítulo 33, versículo 6. Olha o que a Bíblia vai dizer quando Deus ele cria os céus. Salmos 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo os exércitos deles. Então Deus criou os céus e todos os exércitos que estão lá. Os anjos, querubins, serafins, todos foram formados antes que Deus começasse agora a trabalhar na terra e criá-la e restaurar. Vamos lá. Então Deus fez os céus, fez todos os exércitos que ali se encontram e em tudo que está formado. Deus tudo criou com inigualável sabedoria. Olha que interessante. Deus criou tudo inigualável, com inigualável sabedoria. Deus criou tudo perfeito. Antes de formar o homem, Deus criou a terra. Sim? Depois de criar a terra, fez as ervas. E das ervas, Deus vai fazer com que nascem as árvores. E Deus não plantou a árvore. A terra deu árvore. Está na Bíblia. Está em Gênesis ali no início. Deus não criou o oceano, não formou o oceano e depois colocou os peixes ele mesmo. Não, ela falou oceano, mares, deu peixes. Os campos da terra, deu as flores, as árvores, os frutíferos. Então Deus ele vai dando segmentos. Presta atenção, é importante isso. Tudo que Deus faz gera. Toda a criação de Deus gera. Tudo quanto Deus faz, gera. Deus não faz nada para que não seja gerado. E Deus, quando fez o homem, para gerar. Não é? Deus ele fez o homem, fez para cuidar de tudo. Foi uma incumbência. Deus colocou Eva na vida de Adão. E ali nós vamos ver que lá para frente, nos ensinamentos da palavra de Deus, Deus fala, sair da sua parentela, não é o homem agora, depois que casou, vai sair da sua parentela e vai constituir uma família, quer dizer, vai dar procedimento. Então, o que Deus faz, irmãos, quando Ele faz, as coisas não ficam estagnadas, ela tem ali as suas funções, como a solo sabe o que tem que fazer, as aves sabem o que tem que fazer, os oceanos, os rios sabem o que tem que fazer, e as coisas acontecem naturalmente. Nada é forjado. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. E a Bíblia vai dizer a sabedoria divina de Deus patente em toda a criação. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis,
sublimes e ricas em verdades. Salmo 104, versículo 24. Olha o que diz o salmista. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Olha que maravilha. Esse Deus que nós adoramos, irmãos, é um Deus criador. E toda a terra está cheia da riqueza de Deus, das coisas formadas pelo Senhor, das variedades de coisas. Irmãos, não tem como, irmãos. O homem e a mulher que estão respaldados nas coisas de Deus, na presença do Espírito Santo, andar batido. É verdade. Porque a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais que vencedores e o Espírito Santo de Deus nos gera gozo de alegria de sabermos da salvação eterna. As aflições acontecem, mas não para te derrubar. As aflições acontecem para nos capacitar a vencermos cada obstáculo de nossa vida, porque Deus já te fez vencedor. Glória a Deus. Deus já te fez vencedor. E o inimigo tão sabe disso que a Bíblia fala que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, porque ele sabe que um homem formado no Éden, quando tem comunhão com Deus, até o inferno estremece. Aleluia. Porque Deus ainda derrama o teu Espírito Santo, para que dê autoridade no homem covarde, para que dê ousadia no homem amedrontado. Então Deus ele faz tudo isso. Amém? Vamos lá. A criação de Adão e Eva, o primeiro ser humano. Sabemos que Deus ele cria o homem, e criar o homem não é um mero detalhe, não é o que a ciência diz, né? Um ato que acontece através de uma explosão, de um Big Bang, e ali as moléculas, tudo acontece. Não. O homem, ele é feito por Deus, e ele não surgiu por acaso, e o homem é o resultado de uma decisão, interessante isso, o homem é resultado de uma decisão amorosa, de uma decisão soberana e livre da Santíssima Trindade. É como se Deus olhasse para Ele mesmo, mas a Trindade reunida, e fala, façamos então, né? É uma assembleia, vamos fazer então o homem, né? Conforme as nossas imagens aqui e a nossa semelhança. E aqui nós vamos ver que e Deus ele faz isso, né? A livre Santíssima Trindade, Criador de Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Deus assopra o fôlego da vida na narina de Adão, e Adão se torna alma vivente. Então aqui o concílio divino sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre peixes, aves, sobre gado, sobre toda a terra, né, e todos os répteis que movem sobre a terra. A formação do ser humano réptil foi decisão amorosa. Deus, quando cria o homem, de uma forma onde Deus ele faz por base principal. Deus criou tudo. Ele preparou toda a terra, preparou os animais, preparou todo o sistema estelar, não é, planetário. E depois que Deus faz tudo, Deus fala, não, agora eu vou fazer o principal, aquilo que vai dar continuidade daquilo que eu criei, que é o homem que vai agora, com a autoridade de Deus e com a incumbência, cuidar de tudo que Deus fez. Olha o que é interessante em Apocalipse capítulo 4 e versículo de número 11. Apocalipse 4, 11. Digno é, Senhor, de receber, presta atenção, glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Digno é, Senhor, de receber glória. Se o homem natural soubesse valorizar o que Deus criou,
a floresta, de tudo aquilo que Deus fez, não é? As árvores, o homem preservaria, cuidaria, dava mais zelo. E nós sabemos que foi tudo às mãos do Senhor que fez. E grande é. E por isso que nós glorificamos ao Senhor, porque Ele é perfeito em obras. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida Deus criou primeiro o ser humano. E antes do ser humano Ele criou a terra. E depois Ele teve que criar o ser humano para cuidar da terra. Um ponto importante. Professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, não é? Da evolução que diz. Olha o que diz Salmo 148, versículo 5, sobre a grande criação que Deus fez, sobre o grande poder de Deus manifestado através da sua palavra a criar todas as coisas. Olha o Salmo 148, versículo 5. Louvem o Senhor, pois mandou e logo foram criados. Exaltem ao Senhor, porque deu ordem e tudo foi criado, tudo foi estabelecido. Louvemos ao Senhor, porque Ele é o Criador. E o mesmo Criador que criou todas as coisas, Ele nos formou. E para a nossa vida ir bem, nós precisamos estar andando na sua palavra. Louvado seja Deus. E o homem agora, quando Deus cria Adão, ele se torna agora alma vivente. E essa alma vivente agora, ele é a coroa da criação de Deus, para que Deus seja glorificado através da sua grande criação, que é o homem. Tem um tópico aqui que diz: o ser humano não é um detalhe que surgiu por acaso do universo, mas o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. E o importante é nós entendermos, assim como uma árvore e tudo que está criado num solo precisa da terra, não tem como a gente transportar uma árvore e colocar ela no concreto. Aos poucos elas vão morrer, não é? Não dá. Não tem como a gente tirar um peixe de uma água e ele viva sem estar dentro da água. Porque Deus fez tudo conforme e tudo fez o Senhor precisamente. Deus ele fez para que o sistema não fosse mudado. É o homem que muda o sistema. E o homem, quando muda, ele não consegue dar continuidade naquilo que Deus já tinha feito. Não tem como. E hoje em dia tantas coisas têm acontecido que têm nos mostrado que o tempo está no final. Não é tanta coisa estranha. Não é homem com homem, mulher com mulher. Homem que relaciona com travesseiro e casa no altar com, sei lá, com objeto. Uma coisa esquisitíssima. Que nós vamos ver, nós vamos ficar pasmo. Mas mostra que o homem, ele não está nem se entendendo mais. Ele não consegue compreender Deus e nem a sua origem, a sua natureza. O homem perdeu os seus valores. E nós vamos ver então que quando Deus ele faz a terra, para que a terra pudesse ter ligação com as árvores, e as árvores ali, por sua vez, da árvore frutífera. Os mares e os rios são da mesma forma. As plantas aquáticas, como os peixes, e todos os seres criados aquáticos, precisam da água, porque sem eles vão morrer. Assim somos nós, homens, coroa de Deus, não é? A criação perfeita do Senhor, feito em um concílio, e feito ali o homem à sua imagem e semelhança. Nós, quando nós desprendemos de Deus, o homem é levado à morte espiritual. E a vida terrena, ela é consequência daquilo que é o homem sem Deus. O homem sem Deus, irmãos, ele perde o alvo. Por isso que a humanidade está perdida. Eu acho interessante que há muitos questionamentos que levam o homem a compreender e dizer... por que as pessoas estão bem com a vida e não tem Jesus?
conquistam as coisas, mas não têm Deus e são felizes. Eu tenho a certeza que um homem sem Deus não é feliz. Ele tem alegrias passageiras. Por quê? Ele satisfaz o desejo da sua carne. E quando nós satisfazemos o desejo da carne, nós nos tornamos umas pessoas alegres, mas por um pouco período de tempo. Então nós precisamos de mais coisa. Um homem, quando começa a beber, ele bebe um gole, 2 gole, 3 gole, 4 gole, uma porção, 2 cálices, meia garrafa, uma garrafa, e a bebida já é insuficiente, ele vai para o outro. Sim ou não? Assim um homem sem Deus, aparentemente, parece estar bem, mas não está. Porque ele precisa de Deus. Porque Deus não criou o homem para estar longe da sua presença. Porque a Bíblia vai nos ensinar e vai nos dizer que a criação maior de Deus, que é o homem, Deus o fez para adorar. Então, como pode o homem ser feliz longe de Deus? Não existe. Não existe felicidade longe da presença do Criador. Não existe estabilidade longe da presença do Criador. Não existe. Assim como as plantas precisam do solo, assim como os peixes precisam das águas, assim é o homem que precisa de Deus. Sem Deus, aparentemente, parecendo que está indo bem, mas no final, Deus ele fala para Asaf: Asaf, não murmura, não é pelos ricos, por aqueles que têm conquistado as coisas. E Asaf pôde entender, quando ele entrou no templo, na presença de Deus, ele pôde entender que aquilo que o homem tem hoje, longe da presença de Deus, não vai levar a lugar nenhum. É só os prazeres da carne. E a carne, ela satisfaz o seu prazer, mas no final ela te mata. Porque através do pecado entra a morte. E a morte da alma e a morte do corpo. E quando Deus ele cria o homem, irmãos, ele cria para que o homem pudesse adorar. Então, o primeiro ponto, Deus ele cria o homem para que o homem pudesse exaltar ao Senhor aqui na terra. Nós fomos criados para exaltar a Deus. Por que eu fui criado? Para glorificar o Senhor. Ah, mas eu quero ser feliz. A felicidade está nos pés de Cristo. Mas eu quero conquistar. O homem com Deus conquista também. Basta levantar cedo e dormir tarde, que conquista. Eu quero ser feliz. Bebida não traz felicidade. Droga não traz felicidade. Prostituição não traz felicidade. Imoralidade não traz felicidade. Traz desejos realizados da tua carne. Mas a tua alma geme. E a tua alma chora. Porque Jesus, ele nos fez para andarmos com ele. E sem ele, não chegaremos a lugar nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu nasci para glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu nasci para refletir a glória de Deus. Olha a incumbência. Aonde você anda, a glória de Deus é manifestada na tua vida. Aleluia. Aonde você passa, a glória de Deus é manifestada na tua vida. Aonde você está, a glória de Deus é manifestada na sua vida. E quando ela se manifesta? Quando você está em comunhão com Ele. E quando eu não estou? Não vai manifestar a glória de Deus. Você vai ser igual aos outros. Nós vamos ser igual ao nosso vizinho. Há necessidade de nós estarmos enraizados nele. Entendermos que nós fomos criados para glorificar o seu nome e ele é exaltado através da nossa vida. Quando o homem cuida do campo, quando o homem cuida dos oceanos, quando o homem preserva o que Deus fez, Deus é glorificado. Hoje em dia o que menos querem fazer é cuidar daquilo que Deus criou. Se dirá cuidar de nós mesmos. Os homens não estão mais preocupados em criar de si mesmo. Só querem conquistar, mas esquecem o principal. Que aquilo que está dentro de nós, que é a alma, ela precisa de Deus. O meu corpo e o teu corpo precisam do pecado. Do pecado. O maior inimigo nosso não é Satanás, é a nossa carne. Ele deseja o pecado. Ele anseia pelo pecado.
mas a nossa alma anseia por Deus, porque ela sabe que é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem a nossa alegria. Então o homem foi feito para adorar e exaltar a Deus. E Deus tanto fez isso porque Deus ainda fez o homem conforme a imagem e a semelhança dele. E o homem, quando está em comunhão com Deus, ele entende que o testemunho, uma vida digna pela palavra, o seu tempo com Deus, a sua comunhão com Deus é necessária e se faz necessária. E quando o homem perde isso, é que ele começa a se desprender do propósito de Deus. Porque Adão pecou, ele se desprendeu. Mas Deus é tão misericordioso que nós vamos ver que Deus ainda veste Adão para que ele não seja, envergonhado. O homem pecou, estão destituídos da glória de Deus através do pecado de Adão e Eva. Mas agora, irmãos, ainda Deus nos reveste no seu Espírito Santo. Nos dá novas vestes, diz a palavra de Deus. Não é? Nossas alvas têm que ser como a neve, nossas roupas brancas. Então Deus nos reveste todinho para que nós sejamos glorificados, Ele seja glorificado através de nossa vida. Maravilhoso é o Senhor. Qual que é a outra função do homem? Primeiro, exaltar Deus, glorificar o Senhor e ser ali um instrumento de Deus para a glorificação do seu nome. E o segundo objetivo do homem, o que Deus fez? Deus criou o homem para propagar, para crescer em espécie. Então Deus nos formou para darmos continuidade naquilo que Ele fez no Jardim do Éden. Por isso que o homem tem que se multiplicar, casar, ter filhos e dar continuidade naquilo que Deus fez. Como eu disse, toda a criação dá uma continuidade. E nós também temos que dar continuidade. Nós casamos, nós temos filhos, e nós agora, nossos filhos vão dar netos, mas tudo debaixo da presença de Deus. Tudo debaixo da presença de Deus. É o segundo propósito de Deus para a nossa vida. Crescei-vos e multiplicai. E o terceiro, governar e administrar tudo que Deus fez. Todo o planeta. É a nossa incumbência. Olha a atividade que Deus nos dá. Se o homem fizesse tudo aquilo que Deus realmente quer que nós fazemos, nós não ia ter tempo para nada. Não é? Por exemplo, você está andando em algum ambiente onde tem um rio, alguma coisa, e nós sabemos toda a curva de um rio e toda a beira de um rio tem lixo. Já a pessoa fala, não, foi Deus que criou, vou tirar esse lixo daqui, vou guardar e vou jogar fora. Nós fomos cuidar de tudo que Deus fez. Isso é o certo, é valorizar as coisas que Deus criou que o homem tem destruído. Então, nós somos especiais para Deus. Por isso que Deus fala que quando nós agora estamos na presença dEle, nós temos o verdadeiro valor que o inimigo tinha nos tirado através do pecado. Deus agora restaurou este valor através de Cristo Jesus. E essa é a base principal para nós sermos restaurados. Quando vem Jesus e vem a aceitação do homem pecador, que compreende o juízo de Deus, entende que precisa se aproximar do Senhor e Deus perdoar os seus pecados, ele entra na presença de Deus, volta de novo a imagem e a semelhança de Deus para o homem. O Espírito Santo de Deus, ele habita na vida do homem agora, e o homem se transforma agora um novo ser. Antes, um homem criado, uma criatura, agora forma o homem como filho de Deus. Nós somos filhos da adoção de Deus. Nós somos nós. Olha a importância que você tem para Deus. Olha a importância, mesmo aqueles que não estão nos caminhos de Deus têm importância. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus, porque um homem sem Deus, Deus não fez para que o homem andasse sem Deus. Deus fez com que o homem andasse com Deus e vivesse as verdadeiras maravilhas do que Deus tem para o homem. Quando nós vemos um homem na sarjeta, mendigando, sem condições, até nós olhamos e vemos as condições precárias de um homem, de uma mulher, de uma família, não é isso que Deus quer. Aleluia. Deus, ele quer homens, em geral, homem e mulher, andando com ele para voltar à origem da criação. Aleluia. Então Adão, quando foi criado, foi para usufruir do que Deus tinha feito e para cuidar e zelar e crescer em filhos, em tudo.
aquilo que Deus tinha formado. Então o ponto principal de Deus para a humanidade é essa. E sabendo, irmão, que quando Deus ele fez todas as coisas, Ele fez para que o nome dele fosse glorificado. Porque você nasceu para glorificar Deus. E como eu glorifico? Andando na sua palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é a fonte de água viva. A palavra de Deus, ela é água para nós. Quando você tomar desta bebida, que é a água, que é a palavra de Deus, você começa a ter uma vida transformada. A Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. E o pão da vida é aquele que sacia todo o desejo que nós tínhamos antes na imoralidade. Jesus, ele é autossuficiente. Quando o homem, ele começa a sair do pão da vida, ele começa a dar espaço para o desejo da sua carne. E ele volta a regressar tudo aquilo que já foi construído no ato da crucificação de Cristo. Então Jesus nos chama a vivermos as maravilhas da criação para que possamos sim desfrutar hoje e eternamente do que Ele tem para nós. Porque o homem que desfruta das coisas dessa terra sem Deus, eternamente é o inferno. Eternamente é a morada, inferno, aonde ele não vai ter a presença de Deus. E o que tem no inferno? Choro e ranger de dentes. Lago de enxofre. Lugar fedido, aonde é manifestado o pecado e o homem não consegue mais sair daí lá. Mas quando o homem ele entra na presença de Deus e ele permanece na presença de Deus, ele vai usufruir do melhor dessa terra e ele vai ter a vida eterna na presença de Deus. Como é bom, não é? Eu sempre digo e ainda bato na tecla, irmãos. Deus não fez ninguém para ser pobre e miserável. Deus fez você para cuidar de tudo que Ele fez. Deus fez você para conquistar. Deus fez você para vencer, não para perder. Né? Porque hoje em dia tem um evangelho que fala, não, pobre, crente tem que sofrer. Não tem que sofrer, não. Sofrimento já foi pago lá na cruz do madeiro quando nós estávamos no pecado. Deus te fez para ser vencedor, para você conquistar. Vai conquistando e glorificando, conquistando e exaltando, conquistando e não se esquecendo daquilo que Ele tem feito e exaltando o Criador. Sim ou não? Deus nos fez assim. Vamos orar então? Agradecer ao Senhor nessa primeira lição, aonde exaltamos ao Senhor Jesus. Sabemos que parcialmente tudo que foi dito nós já sabíamos, não é? Já sabíamos. Só que uma vez eu aprendi uma coisa na Bíblia, onde o apóstolo Paulo ele fala para a igreja. Eu não me canso de pregar a mesma coisa. Aleluia. Porque o homem ele se preocupa em viver os novos e se esquece de praticar os velhos. Amém. Não é? É uma geração que quer tudo novo. Mas não, irmãos. Ah, como era bom na minha casa no tempo antigo, aquela televisãozinha que você girava aquele negócio para dar sinal e alguém subia lá na antena para mexer e colocava um bombril na ponta ali e quando melhorava a imagem, oh, maravilha! Agora vai dar para assistir o que eu quero. Sim ou não? E hoje não. Hoje o homem ele quer cada vez mais e o mundo posiciona isso. Você precisa de mais. Infelizmente, muitas das vezes a gente começa a ir nesse embalo e a gente começa a se esquecer do Criador, que Ele é a base, a fonte principal para que realmente as coisas fiquem bem e se estabelece do jeito que Ele quer para a nossa vida. Bem, se nós podemos dizer hoje, eu quero dizer como Deus falou para Asaf: entra no meu templo e contemplarás o que eu tenho para você. Quando nós estamos aqui, nós contemplamos as maravilhas do Senhor. Graças a Deus, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, ó Pai. Nós, Senhor, te exaltamos. Grande é o Senhor em obras, em maravilhas, ó Pai.
Tudo foi criado por você. Ó Deus, e nós somos a coroa da criação. O Senhor nos fez para te adorar, te glorificar, para te exaltar, para cuidarmos do que o Senhor fez e para, Senhor meu Deus, crescermos e multiplicamos, para que o seu nome seja exaltado. Pai, tudo aquilo que o inimigo tem investido, tudo aquilo que o inimigo tem querendo destruir, ó Deus, a criação do Senhor, ó Pai, traga de volta, Senhor. Resgata, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, tudo aquilo que é de princípios da tua palavra. Assim, ó Pai, quando tudo for formado e precisa de manual, assim é o homem que precisa da tua palavra, precisa do manual da vida, precisa dessa fonte, Senhor. E a Bíblia fala que aquele que bebe desta fonte torna-se dentro dele um manancial de água que leva para a eternidade. Ó Pai, se o homem entender isso e praticar, ó Senhor, nos faz praticar a tua palavra, para que nós possamos ser jorrados para a eternidade e morarmos no reino celestial. Ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.